teve uma lei que foi, não sei se já foi sancionada, acredito que sim, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Sim. que alterou a quantidade de pontos para suspensão do direito de dirigir. E eu não sei Legal. hoje se está em vigor, Excelente se pergunta. não está, né? E isso é importante porque 21 pontos, cara, o cara perde a carteira muito fácil. Exatamente. Né? Então explica pra galera aí. Ótima pergunta. Acho que o assunto já começou quente, Marcão. É, isso aí. Já é uma excelente pergunta que causa muita dúvida e que também pode salvar a CNH de muita gente. E também tem um detalhe que as pessoas que não têm o conhecimento total da lei podem acabar se prejudicando. Então, assim, vamos lá. Você mencionou muito bem, Felipe, foi esse projeto de lei. Ele foi uma política de governo, né, da última gestão, aonde era para aumentar de 20 para 40 pontos. Isso. Só que esse projeto de lei ele foi muito remendado, ele não foi fácil. Passar lá na Câmara, tem todo aquele trabalho no Senado. E aí, o que aconteceu? Hoje está em vigor, a Lei 14.071 entrou em vigor em 2020. Tá? Na verdade, ela foi aprovada em 2020 e entrou em vigor em 2021, em abril de 2021. E ela diz o seguinte: o aumento de 20 para 40 pontos, é verdade, isso está em vigor para motoristas profissionais. Então vamos lá. Quem são a questão do. Já tem uma pegadinha aí. Eu já vou pelo cano. Já tem um asterisco. Tem. O cara vai ter grande. Grande. Vai lá, explica aí. Vamos lá, pessoal. Vou até falar de forma bem devagar para ficar bem claro. Vamos lá. Hoje, 40 pontos na CNH, ela é para todo mundo. Porém, tem um asterisco, como o Marcão muito bem colocou. Ela só é 40 pontos na totalidade para os motoristas que exercem atividade remunerada. Então, assim, na minha CNH, se eu não tenho aquele EAR no campo de observações, se eu tomo uma multa de avanço de sinal, por exemplo, é uma infração gravíssima. Aí o limite desce de 40 para 30 pontos. Então vamos lá, o Gabriel, vamos colocar aqui no exemplo. Eu tenho meu veículo, eu não exerço atividade remunerada, ok? Se eu cometer uma infração gravíssima, aquele limite de 40 pontos não é mais, ele se torna 30. Por quê? Porque eu tomei uma infração gravíssima. Então eu, por algum descuido, usando o telefone celular, manuseando, é uma outra infração que é gravíssima. Então se eu tomo uma de avanço de sinal e uma de manusear o telefone celular, eu tenho duas gravíssimas, correto? Sim. O meu limite desce para 20. Então as pessoas estão andando com achando que tá tranquilo. E a gravíssima hoje ela é 7 pontos. Então tu já tem 14 com limite de 20. Exatamente. Então, Marcão, olha só que ponto que aí olha só. Não vou dizer nem que é uma pegadinha, mas há uma falta de conhecimento. Eu vou dizer que é pegadinha mesmo, que eu vou falar que é, porque até não tem porque como tu não ser, sabia, né? Então você tá pegadinha. louco, irmão. Quem é que falou isso Ninguém pra falou alguém? isso na lei. Tá dentro, Isso né? é pegadinha, tá nas entrelinhas da parada. Está nas entrelinhas. Agora eu vou botar o Marcão e o Felipe no exemplo, que são, por exemplo, motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, motoboy, aí tem lá o EAR na CNH. Vocês podem ter passado no sinal vermelho, podem ter usado o telefone, tomaram 3, 4 multas de 7 pontos, 4 vezes 7, 28. Estão dentro dos 40. Esse aí, então, é 40 livre. Independente do nível de multa que ele tomar, Exato, 40. a soma vai ser 40. Exato. Agora, o camarada que não é, que é o condutor normal ali, que é a maioria. A maioria, Aí a gente pode dizer assim, que a cada multa gravíssima que ele tomar, reduz 10 pontos Exatamente no limite dele. isso. É isso? tipo Marcão. prova da CESP, o cara marcou um, perdeu um, meu irmão. Mas isso, isso. só conta no caso da gravíssima. Se ele tomar uma grave, Aí, vai 40 pontos. vai pra soma do 40 pontos. Exatamente. Tomou uma gravíssima, só respondendo objetivamente, Marcão. Diminui 10. Quem não é motorista profissional, tomou uma gravíssima, desce para 30, tomou duas gravíssimas, desce para 20. Só que isso não tá aí, né, de forma muito clara. Mas já tá valendo isso, Já tá então. valendo desde abril de 2021. Entendi. Boa. E agora, isso serve a partir de quando foi sancionada a lei, abril de Isso, 2021. exatamente. Então, se o camarada tem pontos para trás, isso não, a lei não retroage, né? Então, na verdade, como é que o Detran, os Como é que vai Detrans ser? de todo o Brasil entenderam isso? Na verdade, foi regulamentado pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e eles disseram o seguinte: quem tinha processo em andamento, Ou seja, já tinha atingido os já 21 tinha lá. atingido, beleza. E ainda tinha prazo para se defender, os Detrans de ofício tinham que cancelar. Então o Detran já cancelava de ofício. Agora, se você já tinha perdido o prazo, né, ou seja, não se Não defendeu, cabia mais, já tinha transitado em julgado. no exatamente. E aí, o que ocorria?
aí a penalidade era aplicada, de fato, com a suspensão do CNH. Isso é muito questionado no judiciário e tal, mas é mais polêmica, né? Porque cada tribunal pode ter, ainda não tem um consenso, o assunto ainda não chegou lá mas assim, no último escalão. Né? Trazendo para o administrativo, quem tinha processos em andamento, quem ainda tinha prazo para se defender, a maioria dos Detrans pelo Brasil, de ofício, tiveram como cancelar esses processos. Só mesmo teve a CNH assim, suspensa. Quem estava com mais de 40? Quem estava com mais de 20, mas não tinha perdido o prazo. Quem tem mais de 40 já tinha perdido. Aí já tinha ido pro barro, filho. Nada te salva. Pois é. Só tem um detalhe que eu acho que é importante esclarecer, gente. Claro, antes da lei e agora, tá? Que vale para os dois lados. A questão dos 20 e dos 40 pontos. É muito comum, Felipe, a gente falar assim, cometi 21 pontos. Cometi 21 pontos, que a gente achava que o limite era 20. Não, o limite nunca foi 20. O limite eram 19. Então, se você cometia 20 pontos, você já podia perder a carteira. Então, agora é o seguinte, o limite não é 40. O limite é 39. Passou de 39, entende? Já chorou. Que é muito comum a gente, na forma de falar, né? O limite é 40 pontos. Na minha mentalidade, era 20. Então, ou seja... Por que na minha era 21? Só eu que tô... Pra mim, eu achava que 20 ainda 20, tava safo. Isso, você achava que 20 tava normal. Pra mim, não poderia atingir 21. Na verdade, se eu atingisse 20, eu já tava... Exatamente. Eu tinha ido pro barro. E por que eu fiz questão de ressaltar isso aqui agora? Porque muita gente acha que o limite é 40. Porque não é. Não é, 39. O limite é 39. Tá